Fala galera, tranquilo? Então, continuando a resolução de exercícios, a gente tem o quinto quesito, que nos diz o seguinte, ó. Uma força de magnitude F é aplicada a um corpo 1 de massa M1. Aplicando-se essa mesma força em um corpo de massa M1 dividido por 4, é esperado que esse segundo corpo desenvolva uma aceleração. Ora, a gente começa a perceber que essa é uma questão que não envolve conta com números. Seria mais uma analogia da fórmula para a gente encontrar aí o que ele quer saber, a relação entre a aceleração no corpo de massa M1 e no corpo de massa M1 dividido por 4. Então, qual a fórmula que a gente vai utilizar para essa questão? A gente não vai estar substituindo valores, mas a gente precisa utilizar uma fórmula, tá? Que é a da segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes a aceleração. E o que é que acontece? Ele está querendo aí saber da aceleração. Então a gente isola aqui a aceleração, tá? Isso para um corpo M1. Então força é igual a M1 vezes a aceleração. Logo, a aceleração, isolando a aceleração, eu vou ter força dividido por M1. Isso daqui é a primeira coisa que a gente precisa saber, tá? Por que, Arthur? Vou estar mostrando já já. A gente vai aplicar a mesma fórmula. Vou dizer que esse daqui é para a situação do corpo com a massa igual a M1. E eu vou aplicar agora a mesma coisa para o corpo com a massa M1 sobre 4. A fórmula é a mesma. Força é igual a massa vezes a aceleração. Só que no lugar de M eu vou substituir por isso daqui. Então eu vou ficar com força igual a M1 dividido por 4 vezes a aceleração. E aqui o que é que a gente faz? A gente isola também a aceleração. Então vai ficar assim, ó. A aceleração vai ser igual a... Aqui já tem do outro lado da igualdade, que é a força, dividido por M1 sobre 4. M1 sobre 4. Então vamos organizar isso aqui. Ó, a gente pode escrever isso aqui da seguinte maneira. Eu pego a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Vai ficar assim, ó. Pega a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Isso aqui quer nos dizer uma coisa. Vou só organizar para vocês conseguirem observar o que eu estou querendo mostrar. Vou só trocar esse, colocar o 4 aqui para frente. F sobre M1. Vamos comparar agora essas duas resoluções que a gente encontrou, ó. No caso do corpo M1, eu vou ter isso daqui. No caso do corpo M1 sobre 4, eu vou ter 4 vezes o que eu encontrei para o corpo M1. O que isso quer nos dizer, Arthur? Quer dizer que a aceleração nessa situação aqui desse corpo M1 sobre 4 vai ser 4 vezes maior do que no corpo M1. Então, a nossa alternativa para essa questão é justamente a letra A, tá? Que a aceleração, nesse caso aqui, vai ser 4 vezes maior que a aceleração desenvolvida pelo corpo M1. Arthur, eu vi o que você fez, mas eu não entendi tão bem, né? Porque eu uso mais contas, gosto de fazer com números. Pode-se fazer você pegando um exemplo. Então, gente, essa é a resolução para esse quinto quesito. Se vocês quiserem uma outra forma de visualizar e conseguir compreender o porquê é 4 vezes maior, é só vocês adotarem valores. Vamos dizer aí que a massa M1 seja igual a 5 kg. E a nossa força igual a 10 newtons. Estou pensando em alguns valores aqui, escolhi esses dois. Então a gente pega a primeira fórmula.
que é para um corpo com massa m1. Então a gente tem essa aceleração aqui, ó. Então bora substituir os valores nessa fórmula. Eu vou ter que a aceleração vai ser igual a F, que é 10, dividido por m1, que é 5. Então 10 dividido por 5, a gente vai ter que a aceleração vai ser igual a 2 metros por segundo ao quadrado. No caso de m1 sobre 4, eu vou ter isso aqui, ó, essa fórmula. Eu vou ter que a aceleração vai ser igual a 4 vezes 10 dividido por 5. Então, 4 vezes 10, 40. 40 dividido por 5 vai ser 8. Então, vou ter que a aceleração vai ser igual a 8 metros por segundo ao quadrado. E o que é que a gente pode observar dessas duas respostas? Que quando o objeto tem metade da massa m1, ele é 4 vezes maior do que a massa m1. Porque se a gente observar, ó, 2 vezes 4 vai dar aqui o valor de 8. E aí a gente confirma o que a gente viu aqui na resolução desse exercício. Bacana, duas maneiras de conseguir ver o porquê essa resposta é a resposta desse quesito é a letra A. Então vamos agora para o sexto quesito. Então, galera, sexto quesito aí na tela para vocês, e ele diz o seguinte, ó: sobre um corpo de massa igual a 20 kg, atuam duas forças de mesma direção e sentidos opostos, que correspondem a 60 newtons e 20 newtons. Determine a aceleração em que esse objeto movimenta-se. Então ele deu aqui algumas informações, né? Ele disse a massa, disse que tem duas forças em sentidos opostos e ele quer a aceleração. Ora, a fórmula que a gente vai ter que utilizar, segundo a lei de Newton, onde a gente tem que força é igual a massa vezes a aceleração. E o que a gente pode observar é esse sistema aqui, ó. Vamos determinar um corpo para essa questão sendo uma caixa. E nessa caixa eu tenho duas forças. Uma com 60 newtons e a outra com 20 newtons. O que é que acontece? Para eu poder responder essa questão, eu vou ter que fazer a força resultante dessas duas forças. E a gente sabe que nas situações onde eu tenho forças em direções aí em sentidos opostos, eu vou ter a subtração entre esses dois valores. Então, se eu fizer 60 menos 20, eu vou ter aí 40 newtons. É a gente imaginar que essa caixa ela vai estar andando para cá, para a direita, com o valor de 40 newtons. A força aplicada nessa caixa é de 40 newtons. A gente pode imaginar que essa situação também é um cabo de guerra, né? Uma pessoa puxa de um lado com 20 e a outra puxa com 60. Então quer dizer que esse lado aqui que puxou com 60 vai ganhar, mas ele vai ter uma resistência ao movimento. Ao invés de puxar os 60, ele vai estar puxando 40 newtons, tá? Então bora lá. A gente conseguiu então descobrir aqui, ó, a força e a gente tem a massa. Então, consequentemente, a gente tem os itens necessários para encontrar aí a aceleração. Então, a força 40 newtons é igual à massa, que é 20, vezes a aceleração, que é o que eu quero descobrir. Então, vamos isolar a aceleração. A aceleração é igual a 40, o que já tem do outro lado da igualdade, dividido por 20, que está multiplicando, passa dividido. Então, posso simplificar aqui o zero de cima com o zero de baixo. 40 dividido por 20, ou 4 dividido por 2, a gente tem que a aceleração é igual a 2. 2 o quê? Qual a unidade da aceleração? Metros por segundo ao quadrado. Então, está aqui a aceleração para essa situação aqui desse corpo desse objeto. O quesito nos diz o seguinte: um carro, durante um trajeto de 400 metros,
sofre um aumento de velocidade de 20 metros por segundo para 40 metros por segundo. Sabendo que a Então, gente, o sétimo quesito nos diz o seguinte: um carro, durante um trajeto de 400 metros, sofre um aumento de velocidade de 20 para 40 metros por segundo. Sabendo que a massa do veículo somada à massa de seus ocupantes corresponde a 1.200 kg, determine a força necessária para proporcionar tal aceleração. Então ele está querendo saber aí a força necessária. E ele nos deu algumas informações também. Disse que o trajeto, né, que esse carro percorre é de 400 metros. E a gente começa a observar. Ele pegou e iniciou o trajeto de um ponto qualquer inicial e um ponto final, que foi esses 400 metros. Isso determina para a gente um espaço, certo? Então vou colocar aqui ΔS igual a 400 metros. Ele disse que teve um aumento de velocidade de 20 para 40 metros por segundo. Eu tenho uma velocidade então inicial e uma velocidade final. Então a gente coloca aqui também a velocidade inicial 20 metros por segundo e uma velocidade final 40 metros por segundo. E ele disse que a massa total do carro, né, que é a massa do carro mais a dos ocupantes, é 1.200 quilos. Bacana, então a gente tem aqui essas informações que vão ser úteis para a gente responder essa questão. Ele está querendo saber aí a força. Então a gente pode utilizar a mesma fórmula que a gente vem utilizando da segunda lei de Newton. Força resultante, é igual a massa vezes a aceleração. Só que o que é que acontece? A gente tem a massa, mas a gente não tem a aceleração, tá? A gente tem aqui outras informações, mas não tem aceleração. Então, o que fazer? Procurar uma fórmula que a gente já venha trabalhando, né, desde o início dos estudos aí de física, que envolva variação de espaço, velocidade inicial e final e a própria aceleração. Se vocês tiverem lembrado, a gente consegue concluir que a gente vai utilizar a fórmula de Torricelli, tá? Que nos diz o seguinte, que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Então, o que acontece? Velocidade final, eu vou ter 40 ao quadrado, é igual a 20 ao quadrado, só substituir os valores aqui, tá, gente? Mais 2 vezes A, que é justamente o que eu quero descobrir, então ele vai ser a nossa incógnita, vezes ΔS, que é 400. Então, 40 ao quadrado, 40 vezes 40, 1.600, é igual a 20 ao quadrado, 20 vezes 20, 400, mais 2 vezes A vezes 400. Então, 1.600 é igual a 400, mais 2 vezes A vezes 400, 2 vezes 400, 800, vezes A. Então, eu não posso fazer essa soma aqui, tá? Então, eu jogo esse 400 para o outro lado. Eu vou ter 1.600 menos 400 é igual a 800A. 1.600 menos 400, eu vou ter 1.200, que é igual a 800 vezes A. Logo, isolando, né, a aceleração, a gente vai ter que A vai ser igual a 1.200 dividido por 800. Cortando os dois zeros de cima com os dois zeros de baixo, eu vou ter a mesma coisa que 12 dividido por 8. Logo, eu vou botar aqui em cima, a aceleração vai ser igual a 1,5 metros por segundo ao quadrado.
Não esqueçam, tá? Da unidade de medida. Então a gente chegou nesse valor. Mas esse valor não é a resposta desse exercício. Esse valor aqui que a gente achou é justamente o que a gente precisava para encontrar a força, tá? Então a gente vai substituir a aceleração nessa fórmula aqui. Agora a gente pode resolver, porque a gente tem a massa e tem a aceleração. Eu vou ter que força vai ser igual a massa, que é de 1.200, vezes 1,5. Logo, eu vou ter que a força vai ser igual a 1.200 vezes 1,5, 1.800 newtons, tá? Lembre-se sempre da unidade de medida. Então, a força necessária para proporcionar tal aceleração é justamente 1.800 newtons. Bacana, gente. Então, no próximo vídeo, a gente vai ter mais 3 exercícios aí referente à lei de Newton. Então, até lá.